Todo final de ano, de uma forma ou de outra, eu sempre embarco em algum ritual de passagem. E em 2025 isso não foi diferente. Eu sempre gosto de começar o ano zerada, com tudo organizado e no lugar. Porém, esse ano, a minha limpeza foi muito mais profunda do que o normal. Todo mundo com quem eu converso me diz que 2025 foi um ano cheio de desafios. E pra mim isso não foi diferente. Pra enumerar algumas coisas, sem querer pesar o clima, mas eu estive doente, eu voltei a morar no Brasil, deixei uma vida que eu construí no Canadá pra trás, tive a separação de uma relação de 10 anos, entrei em depressão e tive que recomeçar tudo do zero, uma carreira do zero, uma vida do zero, tudo do zero. Mas a parte mais desafiadora de todas é que eu tive que voltar a morar na casa dos meus pais. E só quem já passou por isso sabe o quão difícil isso é. Depois que você sai e tem a sua vida, voltar pra casa dos pais é uma das coisas mais desafiadoras. Mas eu não vim aqui reclamar do ano de 2025. Apesar de ter sido um ano tenebroso, eu consegui sair do outro lado. E o melhor, com um sentimento de esperança renovado. Por mais que eu não saiba como eu tenha conseguido essa proeza, eu consigo pescar algumas pistas no meu comportamento e na minha limpeza de final de ano. Pra quem não me conhece, eu sou a Carolina e nesse canal eu exploro a jornada de descoberta de estilo de uma menina básica. E confie em mim, parece que esse assunto não tem nada a ver com moda, mas a gente vai chegar lá. O ano de 2025 foi um ano de encerramento de ciclos. Existem várias justificativas numerológicas e astrológicas que explicam por que esse ano foi tão intenso. E pra mim isso não poderia ter sido mais verdade. O ano acabou e com ele tudo que eu tinha na vida se acabou também. Eu sei que eu pesei o clima um pouquinho agora, mas é verdade. Foi relacionamento, rotina, planos, carreira, tudo, absolutamente tudo se foi com 2025. Sem exagero, eu termino o ano de 2025 sem nada do que eu tinha em 2024. Hoje é dia 30 de dezembro de 2025. Se você pegar essa mesma data em 2024 e comparar com o que eu tenho hoje, tudo se foi. Tudo se encerrou como um grande ciclo. Tudo mudou. E apesar de parecer um tanto catastrófico, de forma sutil, tudo mudou pra melhor. Obviamente que eu não consegui reconstruir toda a minha vida. Com tantas mudanças assim, é normal que uma readaptação leve um certo tempo. A minha carreira ainda está em formação, eu estou me adaptando a uma cidade nova, ainda não fiz muitos amigos por aqui, e a minha rotina ainda tá se organizando. Mas apesar de parecer que tá tudo muito solto, uma vida sem muita definição, isso me traz um certo sentimento que é positivo, um sentimento de liberdade, da possibilidade de se reinventar. Pra quem assistiu meus últimos vídeos, sabe que eu me propus a encontrar o meu estilo pessoal antes dos 30 anos. E eu completo 30 anos daqui a 5 meses. Seja lá o que eu estiver vestindo no dia 19 de maio de 2026, eu quero que seja uma coisa que expresse a minha personalidade, que combine com a minha expansão externa e fale da minha posição no mundo. Fica claro aqui que descobrir o meu estilo pessoal pouco tem a ver com as roupas. Tem mais a ver com expressar quem eu sou e como eu quero ser vista. Mas antes de garimpar looks, eu tenho que entender justamente quem eu sou e como eu quero me posicionar no mundo. A moda é uma expressão do nosso psicológico. Ela pode refletir como nos vemos, como nos sentimos, o que acreditamos em nossos valores. E nada mais justo que depois de um ano tão transformador quanto 2025, que eu repense a minha identidade. Esse ano foi um ano que eu saí de um relacionamento de 10 anos. E é natural que depois de um relacionamento tão longo assim, a sua personalidade acaba fundindo com a personalidade do outro. E comigo isso não foi diferente. Quando meu relacionamento acabou, primeiro veio um alívio, um sentimento reconfortante de não ter mais que lidar com os conflitos que me afligiam tanto. E depois de um tempo veio a sensação de desespero. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou morrer sozinha. Um clássico, aquele drama clássico de quem termina um relacionamento longo. E aí, depois de tudo isso, veio o luto. Aquela consciência de que a vida que eu estava habituada por anos tinha acabado. É muito louco que mesmo quando você quer que uma relação termine, é muito difícil se adaptar a uma vida sem aquela pessoa. É como se neurologicamente o seu cérebro ligasse aquela pessoa à sua rotina. E quando você perde a rotina, você perde a referência. E quando você perde a referência do que você costumava ser, você passa a se estranhar com as coisas ao seu redor. Os seus objetos, as suas roupas, a sua personalidade parece que não cabe mais a uma vida que você tá tentando reconstruir. Inevitavelmente, uma mudança se instala. De início, pra mim, essa mudança não foi uma reconstrução, mas sim um silenciamento. Eu encontrei um conforto gigantesco no básico, em aparecer cada vez menos e me expressar cada vez mais como menor. O que eu tava enfrentando ali era o medo do desconhecido. Como eu não sabia o que ia acontecer com a minha vida, a minha reação foi recuar. Foi me tornar cada vez menor para que nada pudesse me atingir. Ironicamente, o que mais me atingiu foi me diminuir. Essa era a minha grande armadilha. Mas na medida que a fase mais difícil ia passando, eu fui restabelecendo algumas coisas na minha vida. Eu fui redefinindo a minha vida profissional, saí em alguns dates,
me reaproximei de alguns amigos. E com isso, o básico que tanto me protegeu começou a me incomodar. Eu comecei a me sentir mais confiante, mais independente, mais dona de mim. Só que as minhas roupas não representavam isso. Elas não me faziam sentir como eu gostaria de sentir. Mas como uma boa taurina, eu fui resistindo a algumas mudanças e postergando a tomada de algumas atitudes. Até que um dia eu decidi criar conteúdo. Eu já estava criando conteúdo para algumas empresas como forma de trabalho. Só que parecia um pouco bobo eu não fazer isso para mim mesma. Estudando sobre o assunto, eu fui entendendo cada vez mais o poder da produção de conteúdo. E na medida que eu ia experimentando e produzir o meu, eu ia me apaixonando cada vez mais pela profissão. Eu amo produzir conteúdo. Eu sei que eu tô só começando e eu tenho muito que aprender, mas nada me empolga mais do que escrever, gravar e interagir com vocês através dos meus vídeos. Eu sempre quis fazer parte de uma comunidade e eu sinto que isso finalmente é possível através de espaços como esse. No meu primeiro vídeo pro YouTube, tiveram várias interações no comentário e eu simplesmente amei ouvir o que cada um de vocês tinha a dizer. Cada dica foi recebida com muito carinho. Na produção de conteúdo, eu decidi falar sobre moda. Eu sempre gostei de moda, mas o meu desafio principal era pensar fora da caixa. E quem sabe no meio do caminho encontrar a coragem para descobrir o meu estilo pessoal. Porque sim, encontrar o estilo pessoal requer coragem. Pode parecer um pouco exagerado, mas se para você encontrar o estilo pessoal significa se encontrar enquanto pessoa, esse processo vai exigir a mesma coragem e disposição que qualquer processo de autodescoberta exigiria. Mas como eu gosto de fazer as coisas com intenção e aparentemente da forma mais difícil possível, eu decidi transformar essa descoberta em uma jornada de autorreflexão. Faz um certo tempo que eu tenho buscado um senso de propósito para a vida. E fazer as coisas com mais consciência e intenção me parece uma maneira interessante de encontrar esse propósito. Por isso, eu comecei a minha jornada por um caminho diferente. Ao invés de fazer 1000 vision boards com imagens do que eu gostaria de parecer, eu decidi olhar para dentro. Eu decidi parar um tempo e meditar sobre as mudanças que me ocorreram. Pensar sobre tudo aquilo que eu deixei de ser e tudo o que ficou. Eu passei a pensar no que eu me transformei e parei para ouvir o que a minha esperança ainda tinha a dizer. Eu estou no ponto crucial da vida. Eu tenho poucos compromissos e amarras. E se eu conseguir me estabelecer financeiramente em 2026, eu vou ter a estrutura perfeita para fazer o que eu quiser, aonde eu quiser. O meu sonho é me tornar uma nômade digital e sair por aí de Airbnb em Airbnb conhecendo esse Brasil. E esse não é um sonho tão distante pra mim, o que me deixa muito empolgada em realizá-lo. Apesar de 2025 ter me tirado tudo, ele me deixou o mais importante: o vazio e a liberdade. E foi isso que o meu ritual de limpeza de final de ano representou: a liberação de espaços para que o novo possa chegar. Gente, eu joguei tanta coisa fora, eu tirei tanta coisa pra me desfazer e doar. Eu praticamente me livrei de metade das minhas roupas. Roupas que inclusive eu usava bastante, mas que não me faziam mais feliz. Mas isso não veio sem um medo de me arrepender. Afinal, eu não tenho o capital para reconstruir todo o meu armário. Então eu vou ter que me realizar com pouco até conseguir reconstruir o meu acervo. Agora, além de básico, meu guarda-roupa é escasso. Mas eu acredito que é na escassez que a nossa criatividade se aflora. Afinal de contas, eu precisava mesmo abrir espaço pro novo. Uma vida nova, novas escolhas, um novo estilo. Não dá para embarcar no novo se você ainda tá apegado ao passado. Simplesmente não tem como, não tem espaço para os dois. Então assim eu fiz. Como primeiro ato de mudança de estilo, eu me desfiz de metade do meu guarda-roupa. Gente, eu só tenho uma calça jeans agora, vocês não estão entendendo. Como eu disse, encontrar o estilo pessoal exige coragem. Mas tudo bem, sem desespero. Aos poucos eu vou conseguindo preencher os espaços vazios com peças que realmente me fazem feliz, que realmente representam a minha personalidade. Outra limpeza radical que eu fiz foi dos meus arquivos digitais, principalmente as minhas fotos. Aquele tipo de limpeza que a gente posterga por anos. No meu celular, as fotos começavam justamente do período que eu tinha acabado de mudar para o Canadá. O meu rolo de câmera é basicamente um registro completo desse período da minha vida. Foram 4 anos no Canadá e 4 anos de acúmulos de memórias, recordações e momentos. Apesar de eu ter vivido coisas muito boas nesse período, o fato dele ter terminado de maneira tão conturbada fez com que eu me desconectasse um pouco daquelas memórias. Eu olhava para as fotos, mas parecia que eu estava vendo registros da vida de uma pessoa desconhecida. A minha vida mudou demais. E voltar para o Brasil e principalmente para casa dos meus pais fez com que essa mudança ficasse ainda mais demarcada. Por isso eu decidi fazer um backup de todas as minhas fotos e apagá-las no meu celular. E foi isso que eu fiz.
15 mil fotos depois, eu só tenho registro dos últimos 5 meses no meu rolo de câmera. Eu fiz uma viagem pra praia no final de agosto, e foi a partir dessa viagem que eu comecei a me sentir um pouco mais esperançosa com relação à vida. Eu saí da depressão, comecei a sair com pessoas, conhecer mais gente, a me cuidar mais. Então eu achei que esse era um bom recorte. Começar as minhas memórias a partir do ponto de virada. Porque é isso que eu quero pra 2026. Focar no progresso, no movimento avante. Apesar de parecer radical, me livrar do antigo, das roupas, das fotos, eu acho que esse foi o meu ato mais importante desse ano. Esse comportamento demonstrou que eu deixei o passado ir, que eu estou preparada para construir uma nova vida. E se tem uma coisa que o ano de 2026 promete, são recomeços. Independente do que venha a acontecer, eu estou pronta. Já abri espaço para receber o que está por vir. Agora me conta aqui nos comentários, qual o seu ritual de final de ano? Você também faz uma limpeza geral e tenta se livrar das coisas que não te servem mais? Eu quero saber. Eu espero que esse vídeo possa servir de inspiração para que você libere os seus caminhos também. Eu te desejo um feliz ano novo. E se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a ficar. Segue o canal, deixe seu like, isso vai me motivar bastante na minha jornada. Um beijo e até a próxima!